Foi. Ótimo. Tá. Então, assim, nós vivemos em um planeta que ele que ele possui as condições primordiais para que tenha vida. E um desses componentes é a água. Mas o que é a água? Por que a água é tão importante? Né? A água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E a água, ela é água desde os primórdios até hoje em dia. Mas o que isso significa? Como que pode? Então, significa assim, que desde o início da formação do nosso planeta, a quantidade de água é a mesma. Né? Se a quantidade de água é a mesma, por que a gente, se tem falta em um lugar ou no outro, por que a gente não produz água? Temos tecnologia para isso? Nós temos tecnologia para produzir água. Só que, para conseguir essas moléculas de hidrogênio, teria que vir do petróleo. É uma tecnologia muito cara e não é sustentável, né? Os seres vivos dependem da água para viver. Então, a água evapora dos rios, do nosso suor, dos excrementos, tanto os nossos quanto dos animais. Aí essa água evapora, forma nuvem, precipita novamente, vai para o solo e nasce, que a gente diz, né, nascer, ela brota de novo, se aflora da crosta terrestre, né? Então, é o que nós chamamos de ciclo da água. Mas, então, ela se refaz, ela mesma se recompõe, né? Mas se tem tanta água, onde que está essa água toda? Para entender esse gráfico de setor, eu vou dar uma explicaçãozinha bem simples. Então, vamos colocar aqui. Opa, pera só um pouquinho, que o meu copinho voou. Isso aqui é toda a água que existe no nosso planeta. Então, aqui eu tenho água de todos os oceanos, eu tenho água dos rios, dos lagos, água subterrânea, a umidade do ar, que é o vapor de água que formam as nuvens, né? Nós temos água nas calotas polares, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Só que desse total aqui de água, só de só um instantinho que eu vou pegar o meu copinho. A quantidade de água doce no mundo que eu tenho é isso aqui. Então, para a gente trazer essas porcentagens e a gente entender. Tá? Então, eu tenho isso aqui de água e isso aqui de água doce. Mas essa água doce não significa que seja potável. A água disponível. Aí, a quantidade de água disponível que eu tenho. Isso aqui. Isso aqui é a quantidade de água disponível que nós temos. Então, quando a gente pensa na finitude da água, a gente pensa sempre assim, nossa, mas tem tanta água do mar, então pode tirar o sal, dessalinizar. Os rios, nós somos um país continental. E nós aqui no sul, nós temos uma vegetação muito pujante. Nós temos muitos cursos de água, né? Rios, riachos, nós temos lagos.
Então, a gente acha, assim, que tem água. Que absurdo esse povo falar que a água está em falta no mundo. Aí a gente coloca assim, mas no Brasil sempre houve falta de água lá no Nordeste. Tá. Se a gente pegar o globo, a gente vai perceber que a parte ali do Nordeste, ela está ali, quando os continentes, eles se soltaram um do outro quando ocorreu a Pangeia. Então, a gente vai perceber que o Nordeste é quase ali na mesma linha do Saara, né? Só que o nosso Nordeste, ele tem uma vegetação rica, a caatinga, mas é uma região muito mais árida. 12% da água doce do mundo estão aqui, no nosso país. Mas só em Rio, nós temos pouquíssimos lagos naturais, né? A maior parte dos lagos aqui no nosso país, eles são artificiais, né? Então, a gente tem, assim, água no lençol freático, a gente tem as águas superficiais dos rios, dos lagos, dos riachos, e nós temos a água dos aquíferos. O Brasil possui uma extensão muito grande de reserva de água no subsolo. Mas essa água no subsolo, ela não em alguns lugares aqui do aquífero, principalmente do Guarani, ele não se aflora. Assim, por exemplo, a gente vai furar um poço, a gente já vai encontrar, né? Em alguns lugares, ele é bem mais profundo. E para a gente entender como que funciona essa questão do aquífero, né? O aquífero de Alter do Chão. Ali dá para a gente... Ele é único e exclusivo brasileiro. Então, ele pega ali uma parte do Pará, uma parte do Amazonas. E eu quero que vocês prestem atenção. Está acontecendo lá no Cerrado, lá em Goiás. Fogo. Muito fogo. E agora não é hora de fogo lá no Cerrado. Por quê? Porque o fogo na região de Cerrado, ele acontece na época da chuva. Mas como que acontece fogo na época da chuva? Então, o fogo proveniente no Cerrado, na época da chuva, vem dos raios, né? Então, choveu, está chovendo. O fogo é rápido, então não é um fogo como está assolando agora lá. E essa região de todo do aquífero Guarani é o que vai formar uma das maiores, são seis rios que nascem nessa região do aquífero Guarani, que vai formar as bacias hidrográficas. Uma das maiores bacias hidrográficas do Brasil. O Brasil tem 8. 6 nascem ali. Uma delas, a gente pensa assim, nossa, mas o rio lá no Pará, lá no Amazonas, o rio Xingu. O rio Xingu, para vocês terem noção, ele tem uma diferença de uma margem à outra de 32 quilômetros. Então, é um volume de água muito grande. E esse rio nasce onde? No Cerrado. Tá? O Rio Paraná, as nascentes que vão formar a bacia do Rio Paraná, nasce onde? No Cerrado. As bacias, os rios que formam o Rio São Francisco, aonde que nasce? No Cerrado. Então, a importância, assim, muito grande, esses aquíferos, a importância da chuva nesses locais. Por quê? O aquífero, aqui no Cerrado, o aquífero ele é como uma esponjinha.
Então, a gente pensa assim, como que é uma esponja? Ela é cheia de buraquinhos, né? Então, o nosso subsolo tem rochas permeáveis, né? Tem espaços entre uma rocha e outra. Então, a precipitação, a chuva, vai levar a água através do solo até chegar lá embaixo, tanto no aquífero do Alter do Chão quanto no Guarani, né? Tá. Se não há, mas como que pode? Se não tem chuva, tem que ter chuva para ter água, os rios estão com pouca vazão, está faltando água. As águas dos aquíferos, elas são águas, tem algumas que elas têm uma profundidade muito, muito, muito grande, né? Em muitos locais nós temos o lençol freático, mas a maior parte da água, ela está nessa esponja, né? Ela está ali naquela rocha saturada entre os espaços. Tá? Aí a gente vem falar do cerrado, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra. O cerrado abastece as bacias com água. Tá? Não tendo chuva o suficiente, o que vai acontecer? Vão ter nascentes secando. Não, os rios com as nascentes secando, porque os rios eles são como os capilares, as veias e as artérias do nosso corpo. Então, eles se interligam. Então, as nascentes menores que vão formar uma grande bacia, como a bacia do nosso Paraná, a vazão com certeza vai diminuir. Mas por quê? Não tem chuva lá no Cerrado. Aí, nós vamos para uma outra situação. O vapor de água que se forma no oceano, lá no norte, tem um vento que empurra ele para a floresta amazônica. Lá na floresta, as plantas, elas são como nós. Nós respiramos. As plantas também respiram. Só que o que acontece? As plantas transpiram. Nós transpiramos, as plantas transpiram. Esse vapor de água da transpiração, ele vai formar nuvem. Então, diferente de nós, né? Nós não fazemos fotossíntese, então a plantinha vai lá, faz a fotossíntese dela. A região amazônica é uma região bem densa de vegetação de grande porte, é uma floresta muito rica, diversamente falando, tanto de flora quanto de fauna. E o ventinho continua empurrando, tá? Então, o ventinho continua, traz lá o vapor de água do oceano, que se junta com o vapor de água lá da floresta. O senhor Paulo Roberto Pereira de Souza, ele é advogado e ele participou do 4º seminário de meio ambiente do IRMA. E eu achei assim fantástica a fala dele, e ele falou sobre isso aí. Os rios aéreos, muitos chamam de rios voadores. E ele falou justamente a respeito disso, por quê? Até eu achei muito engraçada a forma como ele falou, assim, porque daí quando a gente começa a falar, tem que economizar água, tem que cuidar disso, tem que cuidar do solo, né? Tem que fazer o uso adequado do solo, diminuir o consumo. Aí isso vem o que na cabeça? Isso é coisa de eco-chato. Isso é coisa de ambientalista. Só que, na situação que o planeta se encontra hoje, não mais é isso. Então, há um consenso de que nós temos que unir todo conhecimento, né? Ele, por exemplo, ele é advogado.
E mas o que ele está falando sobre o meio ambiente? O que o advogado sabe a respeito de como que os ecossistemas funcionam? Aí é que está o X da questão. Isso diz respeito a todos, não somente a mim, que sou professora, a quem é engenheiro ambiental, a quem é engenheiro agrônomo. Não, isso interessa a todo mundo. Por quê? Esse vapor de água lá na Amazônia, ele não avança para o Oceano Índico, por quê? Por conta da Cordilheira dos Andes. Então, ele é empurrado, tá? Ele é empurrado de volta. Aí eu vou voltar lá naquele mapinha, lá dos aquíferos. Então, agora vocês vejam bem. Vapor de água do oceano é empurrado por um vento que vem para a floresta amazônica. A floresta transpira mais vapor de água para a atmosfera, formação de nuvens de chuva, e o vento continua empurrando essas nuvens. E essas nuvens, aqui não tem nesse mapa a cordilheira, mas aí ela é empurrada lá para a cordilheira, e o que vai acontecer? Precipitação e formação das nascentes do rio Amazonas. E esse vento continua trazendo essas nuvens para quais regiões? Aí vamos voltar lá no mapinha de novo. Região centro-oeste, sudeste e sul. Aí a gente olha aqui e vê assim, onde está localizado o aquífero Guarani e onde está localizado o Cerrado brasileiro. Região centro-oeste. Aí a gente começa a entender que uma coisa leva a outra, que leva a outra. Aqui, se eu tenho uma diminuição da vegetação, obviamente que eu tenho uma diminuição do vapor de água produzido. Então, há menos nuvens formadas. Se há menos nuvens formadas, isso significa que esse vento que está empurrando essas nuvens para bater lá na Cordilheira dos Andes e voltar para o continente para precipitar essas águas, então está faltando o quê? Está faltando vapor de água. E o vapor de água vem da onde? Da cobertura vegetal. Se há tanta água, por que há falta da mesma? Aí a gente volta lá no início de quando eu expliquei para vocês. Desde que o mundo é mundo, a água está aqui. Mas por que a água acabou ali? O que está acontecendo? A gente está vendo chuvas. Vamos dar um exemplo agora da Europa, né? O que aconteceu há pouco tempo atrás lá, uma situação que eles nunca tinham visto, uma precipitação muito grande, chuva muito fortes, inundação. Então, o que vai acontecer no mundo é isso. Tá? Essa água que estava aí na lâmina, tem lâminas d'água, né? A gente costuma, quando tem pouca água, a gente chama de lâmina, porque é bem pouquinho a profundidade, né? Então, assim, tinha o lago, tinha a represa, foi evaporando, evaporando, evaporando. Esse trincado aí é o quê? É a água que estava no solo que evaporou. Mas para onde que foi essa água? Essa água não está no aquífero, essa água não está na represa, no lago, essa água não está no rio. A gente vê muito pouca formação de nuvens, mas o que está acontecendo? Uma distribuição muito complicada da oferta de água, tanto em forma de vapor para precipitação, quanto de água nos rios. E a gente está vendo o tempo todo também o degelo de geleiras eternas, né? Porque elas sempre
foram ali cobertas por uma camada muito espessa, muito grande de gelo, e esse gelo está se desfazendo. Então, é no Polo Sul, na Antártica, no Polo Norte, e essa água está fazendo o quê? Aumentando o volume do mar, aumentando a água do mar. E nessa quantidade de água do mar, ela vai subindo e ela vai avançando para o continente. Então, tem muitas ilhas que já... eu li faz um pouco de tempo falando sobre Tuvalu, né? Até eu tenho que ler novamente para saber como é que está a situação de Tuvalu. Que eles estavam muito preocupados e eles iam tirar até a população das ilhas, porque o mar estava avançando muito rápido. Então, assim, água existe. Água potável, muito pouco. E nós somos responsáveis por conta disso que está acontecendo. Mais responsáveis quanto e tanto. Tá. Aí nós temos Rosê, algumas... Oi? Você acha que uns de 3 a 4 minutos? Já fechou, já. Beleza. Então, nós temos, assim, as ações humanas. Então, vem o desperdício, o mau uso, o aumento do consumo, e não é só o nosso consumo dentro da nossa casa, é o consumo dos bens que a gente, da alimentação, do consumo dos bens, das roupas que a gente compra, né? E o Rotary? Gente, eu achei assim, desde o início, desde quando eu entrei, conheci o Rotary, uma das coisas assim que eu me apaixonei, eu falei assim, gente do céu, como é que pode? Eu acho assim que o Rotary é há 1000 anos na frente da gente. Por quê? Lá atrás, ele pensou em uma área de enfoque: água, saneamento e higiene. Então, os parâmetros, as metas, os parâmetros da elegibilidade dos projetos, dos propósitos das metas, é uma coisa assim, fantástica. E em 1992, nós tivemos aqui no Brasil uma convenção de grandes potências mundiais, que foi a ECO 92. Mas do ano rotário de 1990-91, o presidente brasileiro do Rotary International, Paulo Costa, ele lançou o programa Preserve o Planeta Terra. E o Rotary, ele cuida muito dessa questão de levar água, e água de qualidade, e não só nessa questão do consumo de água, mas também do tratamento dos dejetos. Porque, assim, a gente tem que cuidar não somente do consumo, mas tratar, né? Isso eu acho, assim, uma coisa fantástica dentro dessa instituição que eu amo de paixão. E eu amo essa frase do Edmund Burke, porque, às vezes, a gente pensa assim, eu sou só uma gota de água nesse oceano, mas a sua ação vai fazer diferença. Então, por menor que seja a nossa ação, a gente vai fazer. Porque o Edmund Burke diz, ninguém comete erro maior que não fazer nada, só por poder fazer pouquinho, né? Então, o nosso pouquinho é muito. Eu acho que é isso aí. Acabou. Eu posso continuar falando por mais meia hora, Lica? Obrigada, Rose, né, pela sua explicação aí. A gente está vendo que realmente o nosso planeta é cheio de água, mas a água doce, né, aquela que nós precisamos, realmente ela é numa pequena quantidade. Então, você nos deu um panorama, né, sobre os aquíferos do Brasil,
E muito bem colocado o trabalho do Rotary, né? Quando foi criada essa área de enfoque, né? Dos recursos hídricos e saneamento. E agora, a partir desse ano, a 7ª área de enfoque é meio ambiente. Acho que agora a gente fechou, né, todas as áreas aí, pelo menos por enquanto, que o Rotary pode trabalhar, né, e que já trabalha muito fortemente, como bem lembrou a Rose, nos projetos de fornecimento de água potável, né, ou tratamento de água, tratamento de esgoto para os povos que necessitam. Antes de apresentar a Luciana, eu gostaria de agradecer a presença do nosso governador, Eloy Bonkowski, espero não ter errado a pronúncia, né? Governador 22-23. Muito obrigado pela presença, tá? E participe conosco aí. Estamos aí à disposição, tá, governador? Para a gente planejar o seu ano rotário junto, e principalmente com relação às questões do meio ambiente, conte aí conosco. Muito obrigada. Da mesma forma. E parabéns aí pela iniciativa e pelo evento. Obrigada. Bom, agora eu vou apresentar a Luciana Garcia. Agradecer, né, Luciana, pela sua disponibilidade também de estar conosco aqui. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, né? Ela é especialista em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, a nossa UEPG, especialista em saneamento ambiental pela Universidade do Estado do Norte Pioneiro, formada pela Escola de Negócios da PUC Paraná, na capacitação para lideranças emergentes em parceria com a Sanepar. Ela integra a equipe da Sanepar há 12 anos, como analista, gestora de educação ambiental, onde desenvolve projetos na área de educação socioambiental, patrimônio histórico e cultural de saneamento e intervenção em obras de saneamento ambiental na região sudoeste do Paraná. Então, muito obrigada, Luciana, e a palavra é com você. Boa noite a todos e a todas, né? Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Gosto de trabalhar com algumas imagens, né, para que nós possamos refletir sobre esse tema tão importante. Deixa eu compartilhar. Vocês estão visualizando? Sim. Falta só você colocar em tela cheia agora. Apareceu aí? Apareceu, tá ótimo. Ah, Luciana. que bom. Então, né, como eu já fui apresentada, me chamo Luciana, atuo na região Sudeste e hoje vou conversar um pouquinho com vocês aí a respeito de como a estiagem afeta o nosso dia a dia. Muito boas as colocações da professora Rose, trouxe um panorama, assim, da água como recurso, né, essa questão da disponibilidade, essa questão, assim, dos impactos sobre esse recurso tão importante, né, e sobre o seu ciclo, né, então essa abordagem a gente não combinou, mas elas vão acabar se complementando, né, no decorrer da minha fala vocês vão perceber isso. Então, quando nós falamos em água, nós não podemos nos colocar alheios, né, à questão ambiental, né, porque eu gosto muito dessa frase, né, que o homem não tramou o tecido da vida, ele é simplesmente um de seus fios. Tudo que fizer o tecido fará a si mesmo. Então, quando a gente reflete sobre as questões ambientais, sobre a importância da educação ambiental, nós precisamos nos colocar como parte de todo esse contexto, né? E onde nós temos a água como um dos recursos mais importantes, né? Quando a gente fala em água, e para compreender, assim, os efeitos e os impactos desse momento que nós estamos vivendo agora, nós precisamos compreender um pouquinho sobre a lei das águas. Por quê? Porque a lei das águas, ela traz que a água, né, ela é um bem econômico, então, consequentemente, essa estiagem, ela vai impactar nos nossos agronegócios, vai impactar na economia como um todo, na nossa saúde, na questão ambiental. Então, a água é um bem econômico, ela é determinante
para o crescimento das regiões, para o desenvolvimento das atividades. A professora Rosemary trouxe na sua fala também o uso da água, além do uso doméstico, né, o uso industrial, o uso, né, econômico. Então, a água é um bem econômico. Quando nós analisamos a água, nós temos também a perspectiva da lei, que é do ano de 1997, que traz essa questão da importância da gestão descentralizada e participativa, ou seja, a água, por ela ser um bem econômico e ela ser de uso público, todas as pessoas, independente do seu papel, né, na sociedade, elas têm essa necessidade e essa importância de participar da gestão das águas. Então, hoje, quando a gente fala em gestão de águas, não é somente o poder público ou as instituições de terceiro setor, ou mesmo a comunidade, é uma integração de forças, né? É um somatório de ações em prol desse recurso tão importante. Então, a participação, essa visão de gestão participativa é o grande desafio aí na gestão das águas. Como eu já comentei, então, a professora Rosemary trouxe essa importância dos usos múltiplos da água, porém, nesse momento que nós estamos vivendo agora, com esse impacto da estiagem, mesmo que exista esse uso múltiplo, a priorização em casos de estiagem e crise hídrica é o consumo humano e animal. Então, nesse momento, nós ainda estamos conseguindo articular essa questão dos outros setores e o uso da água, mas em crises mais severas, onde você precisa optar pela distribuição, então a prioridade é consumo humano e animal, e isso a lei nos traz também. E outra questão bem importante da lei, que se nós analisarmos, por mais que ela seja uma lei lá da década de 90, o que essa lei traz que é super atual? O planejamento por bacia hidrográfica, porque por muito tempo o foco do trabalho com relação à água foi no rio ou mesmo nos nossos lençóis e águas subterrâneas. Mas a lei ela propõe um olhar ampliado, uma visão sistêmica desse recurso hídrico, ou seja, você compreender a água desde a sua produção na natureza, através das nascentes, né, das nossas minas d'água, até todo o contexto da bacia hidrográfica. Então, os rios que compõem aquela bacia, que impactam, né, consequentemente, contribuem para alimentar esses rios que são nossos mananciais. Porque nós utilizamos o termo manancial para o rio que serve para abastecimento público. Então, o rio que tem essa característica de atender, né, com qualidade, com vazão, como manancial, ele merece um olhar ampliado. Então, é uma visão sistêmica. Esse rio, ele possui afluentes, ele possui um zoneamento que pode ter atividades tanto agrícolas, quanto industriais, quanto áreas urbanas, áreas rurais. Então, a lei traz essa necessidade de ampliar o olhar sobre o rio. Então, trazendo esse olhar para a perspectiva da bacia hidrográfica. Desde a geração da água, da produção da água na bacia hidrográfica, até o momento que essa bacia ela tem a sua foz, que acaba alimentando um outro rio. Então, essa conexão, essa inter-relação entre os rios, a lei traz. Então, destaco aqui para vocês que a água é de domínio público, né? A água tem valor econômico, importância de olhar para a bacia hidrográfica, então, desde o momento da produção da água até a foz, onde, né, esses rios alimentam outros rios, o uso múltiplo versus o uso prioritário, quando nós temos situações de crise hídrica, e a importância da gestão descentralizada, que é trazer poder público, os usuários, como é o caso da Sanepar, né, nós fazemos parte do grupo de usuários da água, e as comunidades que são os beneficiários, né, também com esse recurso importante. E quando a gente fala, né, em estiagem, não tem como a gente não analisar também a relação demanda e disponibilidade, ou a disponibilidade hídrica e a distribuição populacional. A professora Rosemary trouxe muito na fala dela essa visão aí da questão da distribuição da água nas suas diversas formas, e eu trago nessa imagem aqui
uma visão do Brasil, pensando na disponibilidade hídrica, onde nós temos 89% das nossas bacias hidrográficas na região norte e centro-oeste, né? E onde nós temos a maior parte da população nas regiões sul, sudeste e nordeste. Então, consequentemente, onde nós temos uma maior concentração populacional, que é o sul e o sudeste, nós temos uma menor porcentagem de bacias hidrográficas, e onde nós temos uma grande disponibilidade hídrica, né, principalmente na região norte, nós temos uma baixa densidade populacional. Então, a distribuição desse recurso, ela é desigual. E quando você ainda passa por um período, né, todo esse cenário que nós estamos vivendo agora, nesse cenário de crise hídrica, essa diferença entre disponibilidade e distribuição populacional, ela fica mais evidente, né? Ela se torna mais evidente justamente pelo fato de que nos locais onde nós temos o maior contingente populacional, nós temos menor disponibilidade hídrica e, consequentemente, numa situação de estiagem, isso se agrava ainda mais, né? E aí a gente pensa assim, mas a estiagem é a crise. Aí a gente considera assim, o sol é a crise, a chuva é a solução. Não é tão simples assim. Por quê? Porque nós temos diversos fatores que acabam impactando na estiagem. Um deles é o ciclo hidrológico. Quando a gente fala em ciclo hidrológico, a professora Rosemary abordou também um pouco, mas assim, vamos olhar esse ciclo hidrológico sobre a perspectiva de bacia hidrográfica. Então, aqui eu tenho uma bacia hidrográfica, né? Eu tenho os meus afluentes, eu tenho ela alimenta, né, a minha bacia hidrográfica e, consequentemente, o meu rio principal dessa bacia. Aí nós temos a precipitação, né, que é a chuva, né, como um fator fundamental aí para o ciclo hidrológico. Aí nós temos uma situação de escoamento. Essa água ela pode escoar de maneira adequada quando eu tenho uma proteção nesse meu rio, através da mata ciliar, através daquela mata que protege o rio, ou eu posso ter um escoamento superficial negativo, quando eu tenho aquele solo descoberto que acaba carreando todo esses sedimentos para dentro do rio, comprometendo ainda mais a vazão desse rio. Porque quanto mais sedimentos eu carreio para dentro do rio, né, no processo aí esse processo de sedimentação, que nós chamamos de assoreamento, né, eu tenho a diminuição também da quantidade de água. Aí nós temos a situação lá da evaporação, né, que faz parte lá do ciclo hidrológico. Aí nós temos, além da evaporação, nós temos também a evapotranspiração, que a professora Rosemary mencionou. As árvores, elas são reservatórios verdes. Elas também devolvem água na forma de vapor, né, para a atmosfera. Então, nós temos essa participação aqui no ciclo da água também. Aí nós temos um outro fenômeno que nós chamamos de interceptação, que é aquela água da chuva que nem chega a tocar o solo. Ela bate nas folhas das árvores, essas folhas, elas seguram essas gotículas, e essas gotículas, quando retornam ao sol, elas evaporam novamente. Então, é o processo que nós chamamos de interceptação, que é aquele volume de água menor que não chega nem a tocar o solo. Aí nós temos também um fenômeno que é a recarga de aquíferos, porque a chuva, ela não só alimenta os rios, mas ela também alimenta os nossos aquíferos, que também foram apresentados lá pela professora Rosemary na fala dela, né, a importância desses aquíferos. Então, a chuva, o ciclo hidrológico, ele tem uma relação também com essa recarga de aquífero, como vocês viram aqui, que é um escoamento que nós chamamos subsuperficial. Por quê? É a água que infiltra no solo e faz essa recarga de aquíferos. Mas aí nós temos a intervenção do homem. Nós temos as situações aqui de construções muito próximas aos rios, nas chamadas áreas de preservação permanente, que acabam comprometendo
A evapotranspiração, porque eu acabo com a vegetação, que faz a proteção do rio, eu acabo com a interceptação, eu comprometo o escoamento subsuperficial, porque muitos casos as construções elas acabam criando uma camada que impermeabiliza o solo, né? Muita calçada, muito pavimento, e com isso eu acabo interferindo também nesse escoamento subsuperficial e na recarga dos aquíferos. Consequentemente, a chuva continua. Qual é o fenômeno? O fenômeno são as enchentes. Então, aqui eu tenho alguns impactos sobre o ciclo hidrológico. Agora, vamos pensar nesse ciclo hidrológico sem a chuva. E considerando as intervenções humanas aqui, antrópicas, nesses espaços. Então, hoje, um dos grandes agravantes também para a questão da estiagem é todo esse impacto, essa ação antrópica que contribui para alterar o nosso ciclo hidrológico. Então, esse é um ponto bem importante, assim, para a reflexão, né? O nosso papel no impacto, né? O impacto negativo sobre o ciclo hidrológico. Aí tem as enchentes, tem vários outros fatores. Mas aí, quando a gente pensa no impacto do ciclo hidrológico e na falta de água, nós precisamos compreender um pouquinho os usos múltiplos da água. Então, hoje, pensando nos usos múltiplos, nós temos o consumo humano, nós temos o consumo industrial, nós temos o consumo agrícola, principalmente na irrigação, que hoje é o maior consumo. Então, em termos assim de fazer um escalonamento, assim, nós temos lá o consumo na agricultura, como o primeiro consumo aqui no Brasil, seguido do consumo industrial, seguido do consumo animal, para a criação, né, de animais, e nós temos o consumo doméstico. Então, nós temos um ranking assim, então, o campeão de consumo é o consumo agrícola, né, para as irrigações. Mas nós temos outros vários consumos, e se nós analisarmos, hoje a estiagem está impactando diretamente nesses consumos. Então, no caso, se nós analisarmos a situação de Curitiba, por exemplo, hoje a população estava vivendo, né, o impacto no abastecimento humano, um rodízio de 36 horas. O que mais que nós temos de impacto aqui da estiagem no nosso dia a dia? Energia elétrica. Todos sentiram, principalmente financeiramente, esse impacto da estiagem na energia elétrica. Ainda a energia elétrica, por mais que se discuta e se proponha energias alternativas, a energia solar, ela está crescendo muito, a própria energia eólica no Brasil, mas ainda 62% da nossa energia é de fonte hidrelétrica. Então, consequentemente, com a estiagem, nós também temos um impacto nesse setor. Além do impacto para o setor ali como um todo, esse impacto ele acaba sendo repassado para nós que somos clientes. Então, nós tivemos um aumento, né, nos valores, né, da energia elétrica. Então, principalmente no setor de geração de energia, nós tivemos, assim, visivelmente esse impacto, né, na produção de energia. Outro setor, falei para vocês da agricultura, da irrigação como um dos maiores consumos de água. Então, consequentemente, a estiagem está afetando no nosso dia a dia o agronegócio. Com isso, qual o impacto assim que nós estamos vivendo no nosso dia a dia? Principalmente a redução da oferta de alimentos, né? Em algumas regiões nós temos alimentos de não tão boa qualidade por conta, né, dessa questão da estiagem, e sem contar também que alguns tipos de alimentos que são mais sensíveis com essa variação, com a falta de água, eles acabam também tendo uma elevação no preço. Então, nós temos no agronegócio esse impacto principalmente na questão da redução da oferta de alimentos, a qualidade e o aumento do preço também desses alimentos. Então, esse também é um outro fator que nós identificamos aí no nosso dia a dia dentro desses usos da água.
Que mais que nós identificamos? Como vocês comentaram, né, a professora Rosemary comentou, desculpa, a questão do saneamento, né, da importância de pensar na água e nos nossos resíduos. Então, a questão da estiagem, ela também afetou a questão do saneamento, principalmente no quesito abastecimento doméstico. Mas, se nós analisarmos que nós estamos vivendo um período de estiagem, um período de pandemia, essa questão, ela trouxe um desafio muito grande, porque nós estamos vivendo uma pandemia onde um dos cuidados principais é a higiene do lar e a nossa higiene também, né? Principalmente no consumo de água. Então, nós tivemos, no ano passado, um aumento de cerca de 34% no consumo de água. E daí, agora, nós temos essa situação, então, de crise hídrica, então, esse rever os hábitos está sendo um processo assim de quebra de paradigmas, porque nós precisamos rever os hábitos, né, por conta até mesmo dessa visão que sempre tivemos que a água é um recurso infinito, e ao mesmo tempo que nós temos metas de redução, nós precisamos usar a água para higiene por conta do cenário de pandemia. Então, analisando tudo isso, então podemos concluir que, nesse caso, a estiagem afetou na questão do abastecimento, mas também na nossa questão de saúde, né, em rever esses hábitos e pensar no consumo consciente. Outra questão também na economia de um modo geral, aí pensando em diversos setores que nós estamos vendo aqui, como indústria, própria geração de energia que eu já comentei, mineração, pesca e agricultura, a irrigação que eu já comentei também, que entra na questão agrícola, turismo e lazer. Então, pensando nesses múltiplos usos aqui, nós podemos concluir também que a estiagem afetou a nossa economia. Consequentemente, elevou o custo de vida. Então, esse é um outro ponto bem importante aí na questão dos impactos da estiagem, pensando nos usos múltiplos. Agora, fazendo uma análise, se no meio urbano, onde hoje nós temos a universalização do acesso à água, né, considerando, né, as áreas urbanas, nós temos 100% do atendimento, né, com rede de água. Agora, se nós voltarmos esse olhar para o meio rural, onde as iniciativas são iniciativas individuais dos produtores nesse acesso à água, alguns sistemas, né, de abastecimento. Então, se nós no meio rural, que temos essa disponibilidade através do sistema de abastecimento de água, o meio rural também está sofrendo muito, principalmente as comunidades que não têm o sistema de abastecimento, e as iniciativas são iniciativas individuais para ter água, né, nas suas casas. Então, é um problema ainda maior quando a gente analisa o meio rural e a relação aí com a estiagem e a disponibilidade hídrica. E aí, nós trazendo aqui um pouquinho dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, onde no ODS 6 ele remete à água potável e saneamento, dentre as metas desse objetivo, um deles é a garantia, a disponibilidade e a gestão sustentável da água, ou seja, a universalização, água para todos. E quando a gente está vivendo um período de estiagem, né, nós vemos esse ODS sofrer um impacto muito grande. Por quê? Porque a meta é universalizar, mas a questão da disponibilidade e da demanda acaba, né, promovendo esse conflito. E aí a gente pensa assim, mas poxa, a região que vocês moram, até conversei com o Daniel, tem algumas cidades que já estão, né, com falta d'água, mas qual é o critério para, por exemplo, entrar num processo de racionamento? Então, existe um protocolo que é utilizado para emergência hídrica. Esse protocolo, ele traz o seguinte, então aqui vocês vão observar que tem dias vermelhos, que indicam dias sem água. Os dias amarelinhos são aquela etapa de reabastecimento, então a população estava sem água e começa gradativamente a retornar ao abastecimento. Os dias azuis são os dias com água, novamente
inicia um novo processo de rodízio. Então, qual o critério para iniciar um processo de emergência hídrica, mesmo iniciando com os sistemas de rodízio? Então, primeiro, se eu tenho um volume de reservatórios ou um volume de vazão dos rios que são mananciais acima de 60%, e as chuvas, elas estão dentro da média, né, e com chuvas acima, né, do que é previsto, você não tem, né, risco de emergência hídrica. Quando eu começo a ter um nível, né, um volume aqui, um nível de reservação menor, no caso nos reservatórios ou a vazão dos rios, menor que 60%, e as chuvas estão dentro da média, mas elas estão acima ou igual, mas não consegue acumular, porque, como a professora Rosemary trouxe, chove, mas tem essa questão ali dos rios flutuantes, né, daquela formação, né, evaporação, formação de nuvens, mas nem sempre chove onde é necessário. Esse é um exemplo claro aqui. Por mais que está ocorrendo a chuva, acima da média ou igual, mas os rios não conseguem manter a sua vazão, né? A água chega até os rios, os rios são alimentados pelos seus afluentes, mas ele não consegue manter, seja por processo erosivo, que está impactando ali naquele rio, fazendo com que ele não consiga acumular água, seja por, né, diversos problemas, às vezes uma captação fora do liberado na outorga para uma irrigação, algum problema nesse rio, nesse manancial, faz com que, mesmo com as chuvas, a água não consiga manter a vazão ideal para o abastecimento. Aí inicia um processo de rodízio. Um dia com água, meio-dia de reabastecimento. Aí aqui nós temos 7 dias com água e retorna 2 dias com água. Então, é um sistema de rodízio que nós chamamos ali de rodízio B. Aí, outra situação, os reservatórios estão bem abaixo aqui de 60% e não está chovendo, está abaixo do normal, né, o nosso índice pluviométrico. O que acontece? Aí os rodízios, os dias sem água, eles se tornam mais próximos. Então, eu tenho um dia com água, né, sem água, desculpe, meio-dia aqui de reabastecimento, aquele retorno gradativo, eu tenho 3 dias com água, novamente, um dia sem, meio-dia de reabastecimento, volta 3 dias com água, mais um dia sem. Então, eu já tenho agora um regime aqui, né, com um dia e meio com água, né, e um dia sem água. Agora, para outra situação aqui, que seria uma baixa muito grande desse volume das águas, aí chegando a menos de 25%, qual é o tipo de rodízio? As chuvas não estão acontecendo, elas estão muito abaixo da média, então elas não estão acontecendo, praticamente não estão acontecendo. Eu tenho um dia sem água e um dia de reabastecimento, que é aquele processo de retornar gradativamente a captação, mas com um período de intervalo maior para garantir, né, essa capacidade do rio manter o abastecimento futuro. Aí nós temos um dia com água, um dia sem água, um dia de reabastecimento e um dia com água. Então, vai alternando. Sem água, um dia para reabastecimento e um dia com água. Então, é um rodízio mais severo. Então, esse é um sistema de análise para definir protocolo de emergência hídrica. E se vocês analisarem, quais são os critérios basicamente aqui que são utilizados? O volume de água nos reservatórios ou nos rios e o índice pluviométrico. Então, é feita essa análise conjunta. Então, não é apenas um fator. São 2 fatores que são analisados. A questão da chuva, né, para alimentar esse ciclo da água, devolver água para os rios, e como essa chuva ela está se comportando nas nossas bacias hidrográficas. Realmente ela foi efetiva, ela está conseguindo manter essa água na bacia hidrográfica, então é positivo. Agora, como aconteceu em Curitiba, mesmo com as chuvas
que aconteceram, a água não conseguia se manter nos mananciais, lá nas represas, que são utilizadas como abastecimento. E aí a gente pensa assim, mas e qual o nosso papel diante de tudo isso, né? Se nós identificamos os impactos que a crise hídrica, que esse período de estiagem trouxe para a nossa vida, desde fatores econômicos, como sociais, de saúde, qual é o nosso papel? Então, enquanto comunidade, na gestão da água, nós temos o papel de exercer o controle social, ou seja, participar das discussões, participar dessa gestão descentralizada da água, seja nos nossos municípios, seja em conselhos, em comitês de bacias. Então, existem comitês de bacias que discutem esse cenário e essa gestão da água, e nesses comitês, um dos pontos de participação é a paridade entre as instituições. Então, você precisa, quando a gente fala em comitês de bacias hidrográficas, você tem cadeiras para a comunidade, como digamos assim, como beneficiários, né, da água, tem a cadeira para o poder público, que tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, que trabalham nessa articulação da gestão da água, e também existem cadeiras para os usuários, que seriam as indústrias, os agricultores, a própria Sanepar é um usuário da água. Então, a comunidade, ela tem mecanismos de participação para exercer o controle social, que é fundamental. Então, seja através de um conselho municipal de meio ambiente, seja através de um conselho estadual, seja através de um comitê de bacia. Então, existem instrumentos, né, de participação e controle social. Outro papel importante da comunidade é o uso racional, por mais que algumas pessoas façam análise assim, poxa, mas o maior consumo é o setor agrícola. O consumo doméstico, é um consumo pequeno, mas é um consumo que no somatório de todas as pessoas ele vai trazer um impacto, e é um consumo que nós podemos interferir diretamente. Então, o uso racional, o consumo consciente, isso é fundamental. E a participação nessa gestão da água. O poder público, ele já tem um papel assim de articulador dessas políticas voltadas para a gestão da água. Então, o papel do poder público é articular, é informar a população, trazer essas informações a respeito dos impactos da estiagem, da crise hídrica, um pouquinho do que as instituições se organizaram em Curitiba, diversas instituições, diversos setores se organizaram, e o poder público tinha sua participação também para informar, para repassar a situação real, exercitar a transparência, para trazer a população assim mais próxima e mais, digamos assim, com instrumentos para que pudesse participar da gestão. O poder público também define a regulação da água, seja no setor, por exemplo, de saneamento, existe a regulação, na questão de irrigação, por exemplo, existe outorga, existe agência reguladora que define o quanto é possível você explorar, você utilizar daquela água de determinado rio, por exemplo. Então, essa necessidade da regulação do setor envolve principalmente esses usos múltiplos, como articular os usos múltiplos dentro de uma mesma bacia. Vamos imaginar aí, nós temos uma bacia hidrográfica e lá tem indústria, agricultura, tem as pessoas precisando de água, tem navegação, tem turismo, tem lazer. Então, como articular tudo isso? Como regular esses serviços dentro de uma bacia hidrográfica onde o recurso explorado é a água, né? Então, eles têm esse papel, o poder público tem esse papel. É um papel de gerenciamento mesmo dos recursos hídricos, um papel fiscalizatório também desse uso, porque não adianta eu ter um regulamento para usar a água e eu não ter o poder fiscalizatório para identificar se esse regulamento está sendo cumprido ou não. E outra questão bem importante do poder público é o fomento, ou seja, financiamento, investimento em novas tecnologias, em melhorias dos sistemas, em proteção desses nossos recursos hídricos.
Isso envolve projetos de proteção dos recursos hídricos, de recuperação também. Então, o poder público ele é também o financiador das ações. Claro que pode, além do poder público, existem iniciativas privadas de fomento também, e existem organizações do terceiro setor que também, né, ajudam nessas práticas, nesses projetos, mas o fomento principal, assim, é um dever aí do poder público. Quanto aos usuários, que são, aí nos usuários enquadra-se as pessoas que se beneficiam diretamente desse recurso. Então, as empresas de saneamento, os agricultores, as indústrias. Então, qual é o desafio? Gestão eficiente do recurso hídrico. Então, por exemplo, numa indústria, né, o consumo de água é X. Como que eu vou melhorar a minha gestão desse recurso? Vou continuar produzindo, mas com mais eficiência e com menor consumo de água. Então, é gestão eficiente. Também é papel dos usuários informar, né, a comunidade, a população, sobre a situação desses recursos hídricos, participar nesses comitês de bacias, nesses órgãos gestores da água, articular, né, tanto a comunidade, articular ações em prol desses recursos hídricos e também fomento. É o que eu falei do setor privado, né? Então, os fomentos também podem vir do setor privado, desses usuários da água também. Então, esse é o nosso grande desafio. E para o consumo doméstico, foi lançado em Curitiba o Meta 20, por conta dessa escassez e dessa disponibilidade hídrica que ficou afetada, né, com a estiagem, mas essa meta ela acabou se propagando, né, em